Olá! Na nossa conversa de hoje, a minha visita para você, esse encontro do Ser Saudável. Nós vamos conversar sobre como tratar a asma. Uma senhora me procurou e disse, eu tinha uma irmã de 25 anos, que sofria de asma desde os 7 anos, e aos 25 ela teve uma crise muito forte, e passou o dia usando uma bombinha e no final do dia veio a falecer. E ela disse, e nós encontramos a bombinha completamente vazia. É essa situação que frequentemente acontece. Ainda nessa live da última semana, um participante, me dá a honra da sua participação, ele comentou, e está registrado na live da semana passada, ele comentou que a esposa, que infelizmente existiu esse episódio, que a esposa faleceu com 31 anos de idade, com uma crise de asma, excessivamente medicada, que foi para o hospital, foi para a UTI, em função das reações dos medicamentos, teve uma parada cardíaca e morreu. A minha fala é para você conhecer um outro caminho, uma outra forma de lidar com a asma e tratar a asma. Forma de lidar e tratar. Um caminho diferente, mas é um caminho que é seguro e é eficiente, né? Mas não é o dominante, não é o prevalente. E a minha intenção é essa, é que você saiba que existe esse caminho e, a partir disso, você fazer a sua escolha. Escolher aquilo que você quer fazer, o que você quer, se você quer seguir. A asma é uma reação alérgica que acontece nos brônquios, né? Também falada bronquite asmática, né? Ela acontece em crises, ela é uma doença crônica. A pessoa tem aquela tendência a ter a crise de asma, né? Mas ela não vive permanentemente em crise, na grande maioria. Periodicamente ela tem uma crise. Então a gente diz, é uma doença crônica com agudizações. Então existe o processo da alergia instalado na pessoa e periodicamente as crises aparecem, as crises se manifestam. Então quando a gente fala de tratamento, tem dois aspectos no tratamento da asma. Um primeiro é você tratar as crises. É tirar a pessoa da crise, é deixar de ter aquela reação que é desconfortável da crise. O outro aspecto é deixar de ter crise, é deixar de adoecer. São duas coisas distintas, são duas abordagens diferentes. Uma, então, é tratar a crise, a outra é tratar para deixar de ter as crises. Ora, vocês já percebem, já analisam que não basta tratar crises, que o ideal é que a pessoa deixe de ter crises, tá certo? Mas, enfim, as crises acontecem e elas precisam ser tratadas. Então vamos ver esses dois aspectos. Primeiro, como tratar a crise de asma, né? Nós estamos referindo para vocês de um tratamento que é seguro, que é eficiente e que nós usamos o tratamento com medicamento homeopático. É um recurso fantástico, esse exemplo que eu citei para vocês, isso é uma rotina no tratamento de médicos homeopatas, esses resultados, né? É um recurso seguro que eu quero que você saiba que existe e, se for o caso, que faça uso desse recurso. Sim, porque a maioria nem sabe que esse recurso existe. Nos meus 10 primeiros anos que eu tratava com alopatia, eu sei o quanto era difícil e agressivo tratar uma pessoa com crise de asma, pelo tipo de medicamento que a gente dispunha na medicação química. Agora, há 35 anos, trato com medicamento homeopático, vejo a eficiência e os resultados, e não tenho dúvida de dizer para você, busque esse recurso, Enfim, é você buscar um recurso natural que saia da crise sem os riscos dos medicamentos químicos,
mas que realmente tire a pessoa da crise. E isso é perfeitamente possível com o medicamento homeopático. Mas você pode estar se perguntando aí, que medicamento é esse, né? Qual é o remédio homeopático para a crise de asma? É assim, na homeopatia não há um medicamento para a doença, se medica a pessoa. Então a medicação na crise de asma vai depender do tipo de crise, da forma como a pessoa reage, porque cada pessoa tem a sua reação, tem o seu jeito de adoecer, tem as características do seu processo, a falta de ar é de um jeito, é de outro, o que melhora, o que piora, enfim, há toda uma relação de características que individualizam aquele processo. Então, para medicar uma pessoa, nós consideramos essa individualidade. Quer dizer, como é a crise dessa pessoa? Não é um remédio para a crise, é um remédio para a pessoa. Até nós dizemos assim, em homeopatia, nós não tratamos a doença, tratamos a pessoa. Porque cada pessoa adoece do seu jeito. Daí porque, infelizmente, eu não posso hoje dizer para vocês, olha, para tratar a crise de asma com medicamento homeopático é maravilhoso, use tal remédio. Não é assim. Então, procure realmente um médico homeopata e trate a asma com a medicação homeopática. Mas vocês vão ver aqui que o medicamento é uma parte do tratamento. É fundamental, principalmente na crise. Mas não podemos ficar só com o medicamento, vocês vão ver. Mas seguindo no tratamento da crise, além do medicamento, o que nós fazemos, e você vai fazer em casa, seja para você adulto, seja para criança? A hidratação. Esta hora, muito líquido. Se normalmente nós já precisamos tomar muito líquido, numa crise, em qualquer doença, mais ainda. Então, hidratar bastante. Né? O repouso, descansar, repousar, né? Relaxar. Uma alimentação leve, de preferência com vegetais, mesmo porque neste momento, no momento de crise, a tendência é não querer comer nada. O corpo procura não ter trabalho digestivo. Então é importante aos pais, principalmente, respeitarem a recusa alimentar da criança. Mas saber que, na medida que ela estiver doente, seja com asma ou qualquer outro processo, vai deixar de comer, vai parar de comer, e isso é curativo, isso faz parte do processo de cura. Então, uma alimentação leve, respeitando até a recusa e até mesmo o jejum. Quer dizer, um adulto que se propõe a fazer um jejum num momento desse, ficar horas sem comer e somente tomando muito líquido, vai favorecer muito a cura da crise em si. Um banho relaxante, né? Ar livre, ar puro. Buscar estar numa situação de paz, de tranquilidade, né? Não ficar apavorado com a crise, e nós vamos procurar deixar você bem certo disso. A crise ela é desconfortável, mas não é grave, não tem risco de morrer na crise. Né? Então não precisa ficar num estado de tensão que agrava ainda mais a crise. Buscar estar relaxado, fazer uma respiração suave. Eu digo não ficar brigando com a respiração, porque na crise de asma a dificuldade é o respirar, né? Respirar de maneira suave, o mais profundamente possível, sem forçar, né? Agora é importante saber também, na crise, não precisa eliminar a crise imediatamente. Então você vai tomar o medicamento homeopático que foi indicado e vai ter esses cuidados todos que eu falei, né? Mas não é porque você começou a medicar que a crise já tem que passar imediatamente, não. O medicamento é um estímulo para o organismo reagir e ele mesmo normalizar o estado respiratório. Isso vai um tempo para isso. O que precisa é que fique uma coisa suportável. Né? Para essa criança que eu citei, que teve a primeira crise, uma criança de 1 ano e 5 meses, que teve a primeira crise asmática ontem, né? A mãe estava meio angustiada, apavorada, mas a criança estava brincando e estava com crise, estava. A criança estava com uma dificuldadezinha respiratória, ela era leve, mas estava brincando, alegre, feliz e contente, né? Então é isso que precisa, mas se você olhasse a criança, você veria que o tórax e a respiração mostrava que ela estava em crise.
Aí nós vamos medicar e de maneira agressiva para que essa crise passe completamente. Não, não precisa. Eu até digo para as mães, quando se trata da crise na criança, eu digo assim, olha, você vai medicar até a criança dormir, mesmo que ela esteja com dificuldade respiratória, cansadinha, mas está dormindo, tá bom. O objetivo é dormir, é relaxar. Então isso é importante, porque se você não tem esse conhecimento, seja para você, seja para a criança, esse conhecimento de que a crise vai passar aos poucos, né? Você fica numa ansiedade querendo que aquela crise passe rapidamente, e qual a tendência? Se medicar, tomar medicamento, que eu não melhorei, toma, e é onde entra no risco dos efeitos colaterais graves. Então tenha essa percepção, esse entendimento quanto ao tempo de resposta e da cura se estabelecer. Às vezes no dia seguinte já está melhor, ainda está um pouquinho cansado, mas perfeitamente suficiente para viver e até trabalhar, tá certo? E entender então que a crise, não há perigo na crise, né? Que o perigo está nos excessos de medicamentos. Isso sim. Né? Porque se você não sabe disso, você vê perigo na crise e você vai se medicar excessivamente, porque você não tem medo dos medicamentos. Tá certo? Então, medo é dos medicamentos e não da crise. Saber também que numa crise de asma, assim como em todas as doenças, há reações a desconforto, né? A indisposição, há reações especialmente do corpo fazendo um processo de eliminação. Às vezes tem vômitos, tem diarreia, tem coriza, tem erupção de pele, tudo que é reação de exteriorização, que na verdade é o corpo eliminando toxinas por essas vias, que são as vias que ele dispõe para isso. Então, é preciso entender, porque se não entende, à medida que vomita, você interpreta esse vômito como uma piora. A criança vomitou, está piorando porque agora vomitou, está piorando porque teve uma diarreia. Né? E não, essas são as reações, a gente chama até essas reações de reações de cura. São reações de cura, de desintoxicação. Então, precisa compreender essa realidade. Né? E entender que não basta suprimir a crise, né? E usar medicamento a qualquer custo, né? E o que vai acontecendo à medida que se faz desse jeito? E é o que tem ocorrido, infelizmente. A pessoa se medica, né? Quer suprimir aquela crise rapidamente, e aí as crises vão voltando cada vez mais fortes. Isso acontece. A medicação faz com que esse processo vá se repetindo cada vez com maior intensidade, requerendo doses medicamentosas mais fortes, cada vez mais fortes. Aquela dose que antes funcionava já não funciona mais. Então vocês estão vendo como é a caminhada para a dependência dos medicamentos, de doses maiores, e o desconforto aumentando, e a preocupação, o apavoramento aumentando, e facilmente se entra numa dependência de medicamentos, porque, enfim, de alguma forma representam um alívio, e as pessoas buscam esse alívio desesperadamente. Né? E isso começa nesse uso fácil do broncodilatador. Aquilo que no começo é uma dosinha inocente, está lá com a crise respiratória, você faz uma inalação de um broncodilatador, passa, alivia, e você acha que descobriu o caminho da solução. E isso vai se repetindo, só que vai se agravando. Né? Quanto mais medicamento toma para a crise, né, mais ela volta e mais forte. Né? Então, tratar crises com broncodilatadores sem atuar na causa, cronifica o processo, vai se repetir mais ainda. Então, essas características do tratamento da crise. Agora, como fazer para deixar de ter crise? Quais são as providências, então? Né? Vocês já me ouviram, e eu vou repetir: a primeira condição indispensável é eliminar a causa. Não se trata nada sem eliminar a causa. Nada. Né? Então, agora a pergunta é: quais são as causas?
Quais são essas causas que, de maneira principal, provocam a crise de asma e que devem ser eliminadas? E que, enquanto não são eliminadas, o processo não passa, as crises vão se repetir. A primeira causa, para mim, a mais forte, a mais provocadora, é o leite. É o leite de vaca. Na verdade, o processo alérgico acontece pela presença de uma molécula, de uma substância, que é a proteína, estranha ao organismo humano, que o corpo entende como uma agressão, como um corpo estranho. É uma substância estranha que o corpo não identifica e ele produz uma reação de defesa. É a reação do antígeno, que é a substância estimulante, agressiva, e ele produz um anticorpo. Essa reação desencadeia a crise alérgica. E qual alimento mais e muito rico em proteína animal e estranha? O leite, que é rico em proteína, e da espécie bovina, que não é nem da espécie humana. Então, há no leite de vaca, nos leites animais de uma maneira geral, em todas as suas formas, em pó, em caixinha, em saquinho, enfim, essa riqueza de proteína com essa capacidade de desencadear a reação alérgica, independente da forma. Uma característica que precisa ser considerada é que não depende da quantidade. Basta uma pequena quantidade, é suficiente para desencadear a crise. Eu digo que um dedinho de leite é igual a um litro cheio, no sentido de provocar, né? E um pouco que se usa provoca reação durante 20 dias. Então vocês estão vendo que basta um pouquinho de vez em quando para ser suficiente para manter o processo da asma se repetindo. Basta um pouquinho de vez em quando, né? A proteína é esta molécula que tem esse poder de desencadear alergia. E aí você vai entender que não adianta o leite sem lactose. É um leite onde é retirado o açúcar do leite. Mas o açúcar não é o problema é a proteína. E o leite sem lactose tem proteína do mesmo jeito. Tem proteína do mesmo jeito. E quando falamos leite, é o leite, mas também são os derivados. Porque a proteína está nos derivados também. No queijo, na coalhada, no iogurte, no Danone, enfim, em todos esses produtos derivados do leite, né? O segundo produto causador, facilitador da crise de asma, que quem sofre de asma, e nós estamos falando, eu quero chamar a atenção, para aquelas pessoas que podem hoje estar tendo crises leves e espaçadas, esporádicas, mas também para aquelas que estão quase que constantemente em crise de asma, vivendo com crise de asma, vivendo em dificuldade respiratória, em falta de ar, todos os dias e o dia todo. Todos os dias e o dia todo. São pessoas que precisam de resultado. E daí precisa ser mais rigoroso na retirada desses produtos, para alcançar esse resultado que precisa alcançar. Vocês viram que mesmo pequena quantidade é suficiente para desencadear o processo, né? Então, o leite de vaca. O segundo componente com esse poder é o glúten, que é a proteína do trigo. Vocês estão vendo aí mais uma molécula de proteína, com seu poder alergizante. A proteína do trigo. E mais ainda, além de ser proteína, por ser hoje uma molécula modificada, pelas modificações que o trigo passou ao longo dos milênios, e hoje nós temos uma substância que é estranha ao corpo, foi tão modificada que o corpo hoje, né, não reconhece e funciona como uma agressão contra a qual o corpo reage, desencadeando o processo alérgico. Então o glúten, além do que, é extremamente inflamatório, assim como o leite. Nós temos dois problemas
nesses produtos. Um é ser alergizante, é ter capacidade de desencadear reação alérgica. E o outro é ser inflamatório, é criar um estado inflamatório de edema, de alteração da vascularização, de inchação, de diminuição de circulação, que cria todo o caminho para a doença. Então, quando a gente diz elimina esses produtos, eles são alergênicos e são inflamatórios. O corpo não suporta. E aí entra em crise. E crise mais crise. E nós podemos ficar somente tratando crises, que vão vir cada vez mais fortes, se as causas não forem eliminadas. Então, eliminar o glúten, como também hoje, vocês sabem, muita gente já sabe disso, é uma forma de curar muitos outros processos. Muitos outros processos, assim como o leite de vaca. O terceiro produto são os produtos industrializados. As substâncias industrializadas cheias de conservantes, aromatizantes, acidulantes, antiumectantes, flavorizantes, corantes, substâncias químicas, não são do corpo, não são nutrientes, são venenos, são toxinas. Que tem o veneno que mata na hora, tem aquele que vai matando aos poucos, né? Mas são venenos, são coisas estranhas e que têm essa capacidade de desencadear a reação alérgica. Mais um produto problemático, também porque extremamente inflamatório, o açúcar, extremamente inflamatório, cria as condições para a crise se instalar e se manter. Né? O açúcar em todas as suas formas, os doces, os adoçados, mas não somente o açúcar, também os amidos, que são os produtos, os alimentos que são ricos em açúcar. Então você pega os tubérculos, as batatas e mandioca e cará, inhame. Por isso que essas coisas a gente diz comer com moderação, porque elas são muito ricas em açúcar, né? Então, mas existem pessoas que têm a base da energia vinda de carboidratos, de açúcar. Isso é muito ruim, isso é muito inflamatório. Claro que vai favorecer com que tenha a crise de asma. E essa condição de ter o amido, o açúcar como fonte de energia não é saudável para ninguém. Não é saudável para ninguém. É interessante que todas essas coisas que eu estou falando, né, elas, repito, não são saudáveis de nenhuma forma. Não é assim, eu não sou asmático, então eu posso usar. Não, elas não são saudáveis para ninguém. O ideal é que isso não seja consumido em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Esses 4 grupos evitados vão favorecer com que as crises não aconteçam. Porque você eliminou a causa. A chance da crise acontecer é mínima. Mas aí você vai dizer, mas não come nunca essas coisas? Não é assim. É claro que numa fase que uma pessoa está em processo agudo e muito desestruturado, com muitas crises, precisando de resultados, nós vamos fazer um tratamento retirando rigorosamente tudo isso. A própria pessoa quer resultado, precisa de resultado. Agora, depois que as coisas já estão controladas, vamos pensar assim, um uso esporádico. Eu nunca vou poder tomar leite. Eu vou dizer para você, não é saudável nunca. Mas se você gosta, o que vai acontecer? É uma pessoa asmática que gosta de leite. Deixou de tomar leite, melhorou bem da sua asma, mas quer de vez em quando tomar. O que vai acontecer? Quando tomar, observe o que acontece, observe o resultado. Há pessoas que um pouquinho que usam, já entra em crise. Então a pessoa vai ver que não pode. E esse limite do pouco, do de vez em quando, é a própria pessoa que vai determinar, de acordo com a sua realidade, percebe? Então não é a questão assim de proibir, é proibido usar, é proibido. E de novo, tudo isso que eu estou passando para vocês é uma visão, é uma linha seguida por milhares e milhares de médicos no mundo inteiro, né? Mas é um caminho. É um caminho para você saber e fazer a sua escolha. Agora, o que nós vemos? Por exemplo, a gente orienta a família sobre essas coisas para uma criança que tem asma, né?
E a criança vai numa festinha e come lá os doces, as guloseimas, as coisas de leite, os chocolates, e no dia seguinte está doente. No dia seguinte adoece, né? E isso uma vez, duas vezes, três vezes. É claro que a família, com seu senso de cuidado, de responsabilidade, ela mesma vai evitar que isso aconteça, vai evitar que a criança coma essas coisas sem medo, sem dó, né? O chocolate, que eu comentei aqui brevemente, o chocolate é terrível. É terrível porque ali está o leite, está o açúcar, está a química, tá tudo isso no chocolate. Está tudo junto. É um estímulo alergênico e inflamatório muito forte. Claro que eu gosto de chocolate, acho uma delícia, mas muito raramente como. Por mim comeria todo dia, mas é saudável? Não, não é. E está aí provocando crise de asma em muita gente? Claro que está. Mas vocês percebem a gravidade, eu digo a perversidade, a injustiça dessa situação? Pessoas viverem sofrendo com crise de asma cada vez mais graves, cada vez mais se intoxicando de medicamentos fortes, perigosos, né? Sem saber que são essas coisinhas que comem que está ali provocando o processo. Não é justo, não é certo. E como sempre digo, é aplicar e ver o resultado. É o que define para você se deve ou não seguir aquela linha. Todos que têm asma, sejam adultos, sejam os pais e as suas crianças, estão seguindo um caminho de tratamento. É observar os resultados que estão alcançando e conhecendo agora uma nova forma de lidar, como eu digo, de lidar e tratar a asma, poder fazer a sua escolha, né? Mas eu estava vendo outro dia um site sobre asma, e um site médico, e tinha um texto assim, eu vou ler para vocês. Cerca de 80% das pessoas com asma sofrem crises quando expostas a alguma substância transportada pelo ar, como ácaros, poeira, poluição, pólen, mofo, pelos de animais, fumaça de cigarro, partículas de insetos, substâncias químicas como tinta, desinfetantes, produtos de limpeza. Isso tudo pode desencadear uma crise. Isso é o que estava escrito. Veja, sim, é verdade, essas coisas podem desencadear uma crise. E são coisas que, de uma maneira geral, não são saudáveis para ninguém, são prejudiciais. Logo, elas devem ser evitadas, sim, devem, né? Mas, o que me chama a atenção nesse texto? Não há uma referência a leite, a derivados, né? A glúten, ao açúcar. Isso é muito comum. Quer dizer, a verdadeira causa, aquilo que está acabando, está provocando asma, alergia nas pessoas, não é citado. E aí você vem com tudo isso, porque o pó, porque a poeira, porque o ácaro, aí você vê as famílias neuróticas limpando o teto, limpando casa, tirando o tapete, cortinas, e o problema continua, porque isso não é a base real. Isso pode ser um desencadeante no organismo, sensibilizado pelo leite, pelo glúten, pelo açúcar, pelos industrializados, percebem? E fica nessa periferia, né? Achando que está tratando, e especialmente com relação às crianças, colocando a criança num modo de vida insuportável, como se ela fosse frágil, menos, que não pode botar o pé no chão, não pode tomar um vento, não pode tomar chuva, não pode ficar sem camisa, e sem abordar, esse é que é o problema, a causa real do que se mantém provocando a crise de asma. E é por isso que eu me proponho, me disponho a falar sobre isso. Então, quando eu digo para vocês como tratar a asma, e venho para vocês dizendo essa coisa tão simples, pare o leite, é só isso mesmo, e muitas vezes é só isso que basta. É claro que à medida que se soma, eu já disse que se somam esses fatores, tem um, tem mais outro, tem mais outro, tem mais outro, isso facilita mais com que a crise aconteça. Mas
Muitas vezes é só o leite. Tanto é que a primeira coisa que eu faço, eu digo, não olhe nem para leite. Se olhar para o leite, já está correndo o risco de ter crise. Mas vocês vejam que não foi falado nada, não foi dito nada sobre isso. E as pessoas, então, não se atentam para isso, não valorizam e ficam direcionando a sua expectativa de solução, de cura, de ação, para coisas que não são efetivas. Outro dia um médico famoso, numa reportagem da TV, falando sobre asma, uma reportagem só sobre asma, alertava sobre os perigos da asma, dos riscos, mas que precisa tratar, porque tem tratamentos e medicamentos. E ele falou o tempo inteiro dos riscos da asma e que tem medicamentos. Não falou uma palavra sobre leite e sobre todas essas substâncias, especialmente produtos alimentares que desencadeiam a crise. Uma palavra não falou, mas enfatizou muito do perigo da asma e que há medicamentos. E aí quando morre, diz morreu de asma, porque o que é passado é que perigoso é a asma e não os medicamentos. Então o maior alerta que eu faço é não entre no círculo vicioso de tratar crises com broncodilatadores. Quem hoje vive dependente de broncodilatador, com asma às 24 horas do dia, com os medicamentos já não fazendo bem o efeito e caminhando para a parada cardíaca, se continuarem nesse esquema, um dia começaram com uma dosinha só. Uma dosinha, mais dose, com um alívio rápido e imediato. E, puxa, que legal, que bom, que fácil. Não preciso deixar o leitinho que eu gosto, não preciso deixar meu chocolatinho que eu gosto. E vou tendo crise, tomando medicamentos e achando que estou num bom caminho. Né? Então é isso que eu alerto para você. Cuidado, não entre no caminho vicioso de achar que tratar a crise de maneira medicamentosa é o melhor caminho. Né? Mas eu dizia do meu alerta. Né? Então veja essa situação, eu vejo como mais problemática. É essa situação da dependência do medicamento. E até na vez passada, na live da semana passada, alguém perguntou, então como desmamar os medicamentos químicos, como sair desses medicamentos? E esse realmente é uma parte importante, né? Como sair deles. Primeiro é estar disposto a enfrentar a fase da privação do medicamento. Vir uma crise, você medicar com medicamento homeopático e saber que há um tempo para o organismo responder e aguentar o desconforto, seguro de que não há risco, de que é um processo, de que a melhora vai vir, né? Sem medo, sem pavor de achar que vai morrer, mas é estar disposto a enfrentar esse desmame, essa fase de privação, né? Que é uma fase difícil. É uma fase difícil, mas que em poucos dias, de novo, tirando todas as causas, essa dependência desaparece. Né? Entender a normalidade das reações. Então, na hora que estiver na crise, que tem vômito, tem isso, tem aquilo, entender que é o corpo reagindo, que é o processo de cura, entender isso sem se apavorar, né? Sabendo que está dentro da normalidade. E vai repetindo isso à medida que as crises vão acontecendo, e as crises vão se distanciando, vão acontecendo de uma intensidade mais fraca, passando mais rapidamente, à medida que as causas são retiradas, e aí para valer, e um medicamento natural é usado. Né? Assim como tratar a asma e curar, trate de maneira natural, use medicamentos naturais e tenha comportamento natural, sem ansiedade, sem pavor, sem angústia, entendendo o que é a crise. Se você tem alguma outra linha de tratamento natural que tire da crise, use. Né? Esteja atento e disposto para eliminar as causas. Tenha uma vida normal, né? E faça a sua criança ter uma vida normal também, viver igual às outras crianças, sem se sentir menos. E procure ser feliz. Faça seu filho também viver de maneira feliz, sem que a asma se torne num fantasma,
na vida da criança. E assim ela vai deixar de acontecer ou deixa de acontecer, ou será muito rara e fraquinha. Bem, hoje, de novo eu lembro, vocês podem fazer perguntas, deixar as perguntas aqui, eu respondo depois, todas elas, se tiver algum comentário também. E muitas pessoas, sem dúvida, podem se beneficiar dessas orientações. Assim, compartilhe, dê um like, para que mais pessoas tenham acesso a esse material. A cada semana publicamos várias orientações de saúde. Então se inscreva no meu canal no YouTube, aqui também no Facebook, me siga no Facebook, e dê um like, compartilhe, para que a gente possa alcançar essa condição que é a nossa meta nesses nossos encontros, é o ser saudável, o viver sem adoecer. E todos vocês que estiveram hoje aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Deus abençoe.